Antes de iniciar a discussão que aborda tanto a relação da dislexia mais o TDAH no ensino superior, dentro da área do STEM ou não, ou até mesmo das pessoas que têm transtornos específicos de aprendizagem, eu queria trazer um dado que, dentre as pesquisas, foi colocado. Não é o objetivo do trabalho trazer essas porcentagens de ingresso, nem nada do tipo, mas como dentro dessa pesquisa foi relatado, eu achei importante colocar aqui para vocês verem. Essa pesquisa não foi realizada no Brasil, a pesquisa no qual eu estou falando é essa daqui. Eu não vou pronunciar porque eu não sei ao certo como que é falado esse nome, esse sobrenome no caso, mas o que eu quero comentar com vocês é sobre esses dados que ele traz, que na verdade é um relatório atualizado dos Estados Unidos, do Departamento de Educação, de lá, no ano de 2014. E relata que, dentre o número de alunos no ensino superior, tem cerca de mais de 10% deles com algum tipo de deficiência cognitiva. O termo deficiência cognitiva naquele texto, ele acopla tanto o TDAH como os transtornos específicos de aprendizagem. E ele relata que entre os estudantes com deficiência cognitiva, dentre eles, somente 18% têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 31% deles com transtornos específicos de aprendizagem. E um outro ponto importante é que dentre esses 31%, há somente alguns que concluem algum tipo de educação no pós-secundário. E o valor de pessoas que concluem é exatamente 41% somente. É difícil visualizar, né, esse dado a partir de porcentagem, não é tão intuitivo. Então, um modo que eu encontrei foi associando a uma quantidade numérica. Então, eu tomei como se a gente estivesse observando 1.000 alunos. E dentre esses 1.000 alunos, pela porcentagem relatada na pesquisa, somente 100, mais que 100 deles teriam algum tipo de deficiência cognitiva. Para facilitar, eu tomei um número inteiro, então, considerando que 100 desses alunos teriam algum tipo de deficiência cognitiva. Dos 100, somente 18 deles teriam TDAH e 31 deles algum tipo de transtorno específico de aprendizagem. Desses 31, somente 13 iriam concluir algum tipo de educação no pós-secundário. Na verdade, esse valor, o 13, daria um pouquinho menos que 13, mas eu arredondei para cima. E aí eu trago para vocês visualizarem esse dado, para vocês conseguirem ter um discernimento do quão pouco é a participação desse grupo dentro do ensino superior. Claramente, essa pesquisa está desatualizada, não foi realizada no Brasil, mas em algum momento ela representou a realidade de um período e de um país, que no caso foi os Estados Unidos. E é com isso que eu trago aqui esse quadro e essa ilustração para vocês. Só lembrando que esses dados finais que eu acoplei foi uma suposição minha para conseguir passar e transmitir realmente o que representa essas porcentagens que é colocada no estudo. E foi um modo para facilitar a compreensão de quem está escutando. Esse estudo também ele aponta que as pessoas com TDAH, em comparação com pessoas sem algum tipo de deficiência cognitiva, lembrando que essa consideração de deficiência cognitiva é o que é abordado no texto, é uma opção do texto, acoplar, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a essa categoria. E lá ele aponta que, então, a maioria dos alunos com TDAH, em comparação aos seus pares, eles têm um GPA, que é aquela média que eu havia já comentado em outros áudios, consideravelmente mais baixo e uma taxa de abandono ainda mais alta, que ainda traz em alguns estudos que ele referencia dentro do seu trabalho, que aponta que as pessoas com transtornos específicos de aprendizagem TDAH acabam demorando mais tempo para finalizar o bacharelado. E aí eu achei importante trazer essa colocação.